Graça e a paz do Senhor, tudo bem? Tudo na graça de Deus, na paz do Senhor. Podemos dizer que até aqui nos ajudou nosso Deus, não é verdade? A, a, a graça do Senhor, ela é melhor do que a vida, diz a Escritura Sagrada. E é bom quando a gente fica escutando a voz da gente mesmo, é o eco. A semana passou, foi uma semana, podemos dizer que foi uma semana abençoada, muitos obstáculos ultrapassados, ainda agora estamos ultrapassando outros, mas vencendo. Se não fosse a mão do Senhor, certamente nós já teríamos sido destruídos. Louvado seja Deus que o Senhor tem olhado para nós com seu olhar misericordioso e tem nos ajudado. Como pastores, a gente tem preocupações, diferentemente da preocupação das ovelhas, e a gente só tem um lugar para ir, que é estar com o Senhor e suplicar a bênção dele para livrar, para curar, para restaurar, para restabelecer, para tranquilizar. E louvado seja Deus que o Senhor tem realmente nos conduzido para exatamente os lugares e para os momentos e para as falas que ele quer. E posso dizer que agora à noite mesmo eu vi testemunhos de ovelhas, irmãs, que se sentem abençoadas, ah, ultrapassando um grande obstáculo emocional, de intranquilidade, e com a mão poderosa do Senhor sendo sustentados e levantados para triunfar na peleja. A gente também passa por momentos difíceis, às vezes não se sente tão bem, e a gente não fica olhando para as dificuldades, nós ficamos olhando para nosso Senhor, e aí, confiando no Senhor, tudo fica bem. É uma bela canção que tenho escutado esses dias, tudo fica bem. De fato, de verdade, tudo fica bem. Desde o começo que nós temos passado preocupações com os irmãos, ah, mas nenhuma delas tem sido permanente, passageiras, e logo as coisas se ajustam. Eu creio que vai ser assim sempre. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, ficam firmes para sempre. Eu quero já trazer aqui meu abraço a todos os irmãos que estão conosco, ah, declarando profeticamente que a vitória é sua, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e que o Senhor continua falando com o seu povo. Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos a nossa maravilhosa Escola Bíblica Dominical Nacional da MPV. O Senhor usou os pastores, pastor Cesário Júnior, usou o pastor Ney, usou o pastor Misael, de uma forma extraordinária. Eu fiquei analisando como que Deus direciona os seus servos para falar e tocar justamente nos pontos mais sensíveis, onde o povo de Deus precisa entender. As perguntas, até elas vêm de uma forma, o Espírito Santo já conduz para o centro da vontade dele e do Senhor, e o Senhor então fala com o seu povo. Eu fiquei maravilhado, uma escola bíblica muito boa. Nós estamos indo avante nesse grande projeto, parabenizando o pastor Cesário pela iniciativa, o pastor Zemar pelo apoio, amém, que tem dado, e nós estamos juntos, vamos alargar a tenda. Deus também tem falado conosco através dos momentos com a igreja que a gente sente saudade, a igreja que a gente sente falta, o templo, a reunião, a, a comunicação
presencial, aquele momento que a gente recebe os irmãos, o momento que a gente fica junto durante o culto, depois o culto, momentos inesquecíveis e com muita saudade que nós falamos, e almejando breve estarmos juntos. Se o Senhor nos permitir, breve nós estaremos juntos. Nós estamos cooperando com a saúde, estamos cooperando com as autoridades, estamos fazendo a nossa parte. Podemos dizer a cada manhã que nós somos verdadeiros milagres, não é que algum não sinta alguma coisa, mas nada grave, nada sério, nem mesmo a doença confirmada, são descartadas, e então, por isso que nós dizemos, breve nós estaremos juntos no templo. O templo nunca vai deixar de ser importante, a casa do Senhor. Os templos foram construídos, estão todos prontos para a congregação dos santos. E eu acredito que há no coração de cada um dos irmãos o desejo intenso de logo mais congregarmos juntos e já preparados para momentos de grandes testemunhos, de contarmos grandes bênçãos. E eu acredito que esse desejo é tão intenso que às vezes a gente chega mesmo a sonhar que a gente está no templo. Não é verdade? Sentimos a falta de todos. Então, um grande abraço a todos no mundo inteiro que podem estar conosco, de irmãos que são muito preciosos, que estão sempre juntos, e divulgue o nosso canal. É preciso que haja divulgação, porque nós sabemos que isso faz parte dessa ferramenta, ela precisa ser impulsionada, ela precisa ser vista por mais pessoas, e ainda mais quando você sabe que a qualidade de trabalho da sua igreja é um trabalho bom, um trabalho simples, um trabalho muito feito com muito carinho, com os recursos mínimos, mas que a gente faz com todo amor, né? Então, quero até fazer um comentário sobre o trabalho maravilhoso do pastor Tertuliano, meu esposo, sempre ali, sempre querendo organizar da melhor forma, querendo que seja transmitido da melhor forma, sempre criando novos métodos e buscando o melhor, justamente para que possamos oferecer o melhor a cada um de vocês para a glória de Deus. Um grande abraço mesmo e quero deixar a palavra do Senhor. Afinal de contas, nós estamos no nosso culto à noite. O culto está começando mais tarde, né? Nós temos culto de 18 horas até as 20, nós estamos começando de 21h30, de 20h30 até umas 21 horas e pouco. Então, é um culto rápido, é um culto em casa, mas é temporário. Não se esqueça, vá preparando logo as suas coisas para breve estar no culto lá no templo. A casa do Senhor está pronta. Então, Deus me deu uma palavra para hoje. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 1. Na verdade, nós vamos estar aqui conversando com os irmãos, nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus com os amados, que já conhecem bem a Escritura, sabem manejar bem o livro sagrado, estão preparados, né, como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, homens e mulheres segundo o coração de Deus, e eu acredito que vai ser muito, muito bom, vai ser bem interessante esse momento. Vamos aproveitar juntos, porque amanhã já é outro dia, amanhã já é segunda-feira, já vem outra semana. Estamos no primeiro dia da semana, domingo, então a gente não pode deixar de aproveitar todo esse tempo precioso. Oséias, capítulo 4, versículo de número 1, a escritura diz assim: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia, ou seja, uma discussão com os moradores da terra. Este é o verso da nossa reflexão, e o tema é: Deus te chama para uma conversa. Olha que coisa maravilhosa! Deus te chama para uma conversa. Nós sabemos que nós procuramos o Senhor o dia todo para conversar com Ele, fazer nossas orações,
as nossas petições, os nossos clamores, mas agora o Senhor chama a gente, agora, através dessa ministração, nos chama para conversar. Deus te chama para uma conversa. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo faça a sua grande obra e nós possamos ser juntos edificados. Eu vou ser bem simples, como sempre sou, mas quero que você faça bastante reflexões durante esse tempo. Fazendo uma breve introdução, bem forte que o Senhor trouxe ao meu coração, é o seguinte: o que costumamos fazer para datas especiais? Para aniversários, casamentos, formaturas, etc. O que costumamos fazer? Até quando temos datas comemorativas especiais e que temos todo um sonho, nós dizemos: este é o meu sonho. Este é o meu sonho. Meu sonho é realizar alguma coisa de uma determinada forma. E certamente, quando nós ah, resolvemos comemorar, festejar, celebrar, seja a formatura, seja o nosso aniversário, nós sabemos que há todo um investimento, um planejamento e recursos para são reservados para justamente para serem aplicados e gastos nessas celebrações que são importantes para cada um que planeja. Nós fazemos geralmente uma lista de convidados, então vou convidar determinadas pessoas e pela importância que elas têm em nossas vidas, fazemos uma lista de convidados, não queremos esquecer ninguém e ficamos preocupados em que todos sejam entregues com antecedência, todos os convites. E também nós pensamos se tem alimentação, o que é que eu vou servir nessa festa que eu vou oferecer. Então, tem todo um cardápio a ser observado, a parte da alimentação, a parte da beleza, de onde a alimentação estará sendo servida. Também pensamos que roupa que eu vou usar nessa festa que eu estou fazendo, até porque os meus convidados precisam me ver bem, bem apresentados. Depois, as mulheres precisam ir ao cabeleireiro, e por que não os homens também? Salão de beleza, maquiagem, aí tudo. Então, há toda uma organização para que tudo fique belo. Nós sabemos que, assim, até as festas mais simples, elas têm tem que ter os devidos cuidados. Você pode dizer assim, eu fiz uma coisa bem simples, mas quando a gente chega, a gente vê em detalhes que aquilo foi organizado com muito carinho. Então, você diz, a pastora disse que Deus tem uma conversa comigo, até agora eu não entendi. Ela está falando de festa, falando de preparação, está falando de roupas, de comida. Por falar em comida, a gente realmente pensa logo, né? E já fica sentindo até o sabor dos doces, dos salgados. A propósito disso, eu estou com saudade de uma festa assim na igreja. Que festas, hein? Que bom. As irmãs capricham no tempero, no cardápio. Então, nós sabemos que estamos nesse tempo, estamos em casa, estamos isolados, não temos ainda a liberação dos governos para sair todo mundo de vez, para ir todo mundo, todo o povo todo juntar na igreja, há restrições. E eu, particularmente, eu não acho interessante eu ir para o culto, ou vocês irem para o culto e eu não poder ir para aquele momento, as crianças não poderem ir, os idosos, que no meu caso, não poder ir, ficar um grupinho ali de 10, 15 irmãos com saudade do que ficou em casa, lamentando a ausência do outro. Acho que o bom é quando a gente voltar todo mundo junto
para celebrarmos juntos e não haver nenhum peso de saudade, que a gente já está com muita saudade sempre, senão vai aumentar. E olhar, cadê a irmã? Cadê aquela irmã? Ela não pode vir. E ela diz lá na sua casa: ah, eu não vou porque estou privada disso por conta da idade. E tem uma ideia de que você também compreende muito bem isso. E também tem o cuidado com a saúde, porque nós podemos prejudicar a saúde de outra pessoa e a gente se tornar, então, muito responsável pela vida daquela pessoa. Então, vamos aguardar que o momento certo Deus vai nos dar para nos juntarmos todos. Mesmo assim, nós sabemos que já tem um convite da parte de Deus, que já está pronto, e que essa festa vai acontecer. O Senhor vai nos juntar, e aí nós vamos celebrar ao Senhor. Mas eu fiquei pensando, como sempre, vocês sabem, assim que nós tivermos a liberação do isolamento social, assim que nós tivermos, pronto, liberados, ah, tudo sob controle, todos podem se reunir, mesmo com alguns cuidados, que vocês sabem que ainda vai acontecer isso, mesmo quando houver a liberação, alguns cuidados devem ser tomados, mas pronto, podemos ir. E aí nós recebemos essa bela notícia, lembrando o título da nossa mensagem: Deus te chama para uma conversa. Eu acredito que o Senhor já está conversando com você. Ele está usando as palavras que eu digo, mas ele está conversando com o seu coração. Aí, Deus já começa na sua conversa, através da ministração, a fazer algumas interrogações. Que compromissos, quando o isolamento social acabar, que compromissos estarão na linha de prioridade da sua vida? Que compromissos estarão na linha de prioridade na sua vida? Vamos dizer que nós fiquemos liberados de manhã e nós resolvamos, então, fazer um culto à tarde. Não, vamos dizer que seja um sábado à tarde, porque não queremos nem esperar para segunda-feira, para domingo. E aí, mas você disse, eu fiquei tanto tempo sem poder sair, e agora eu tenho culto, mas eu tenho tantas coisas para fazer e fora o culto, e aí é quando vem de novo a pergunta: que compromissos estarão na linha de prioridade para você fazer? Por exemplo, você vai ter várias escolhas a tomar, várias decisões a tomar. Eu vou às compras, afinal, eu estou muito tempo sem fazer as compras e tenho até me resguardado de comprar algumas coisas, mas eu estou livre, eu preciso ir fazer. E culto vai ter todo dia. Então, eu vou primeiro às compras, depois eu vou me organizar para começar a ir à igreja. Já pensou que isso pode acontecer? Deus te chama para conversar. Então, Deus já está conversando com você. Mas você tem uma casa na praia e já fazem 2 meses, 3 meses que você não vai lá. Mas justamente no sábado, que vai ter o primeiro culto, e segunda-feira eu já vou trabalhar, eu trabalho secularmente, e eu preciso então ir ver essa casa, foi Deus que me deu. Você está entendendo como é que é? Deus me deu a casa, agora tem culto, mas Deus vai entender que eu não posso ir para o culto porque eu tenho que ver minha casa de praia, ficou largada, as coisas estão largadas lá. Que compromissos estarão na linha de prioridade? É muito interessante o que Deus está falando conosco. Nós ficamos 3 meses separados da família e segunda-feira todo mundo vai trabalhar, então tem culto domingo. Vamos dizer que o culto de abertura, de ajuntamento da congregação seja no domingo à noite. E alguns familiares vão justamente pensar: nós deveríamos promover uma festa em família. E nós precisamos, como no tempo passado, a gente reunir a família, não é assim? Reunir a família. Família continua sendo família sempre. E é justamente domingo, vamos dizer que agora não é sábado, é domingo, que vai ter essa reunião à noite, a partir de cedo da tarde,
e você diz, eu não posso ficar fora, porque faz tempo que eu não vejo minha família, eu tenho que reunir. Só que a família ela pode te receber de 8 horas, 8h30, 9 horas. Mas você diz, mas só que se eu for, eu tenho atividades. Você está compreendendo como é que é? Como é que funciona? Acredito que o Senhor vai fazer você compreender. Então, tem a festa da família. Então, eu só vou no próximo domingo, porque eu já vou sem. Já fiz a festa da família, já fiz minhas compras. A gente realmente fica pensando que compromissos estarão na linha de prioridade quando o isolamento acabar. E o shopping? O shopping foi, pelo menos aqui na nossa cidade, ele foi reformado, abriu algumas lojas novas que a gente nem teve oportunidade de visitar, de ver. Por que que a gente não podia ir no shopping à tarde, ficar até fechado aí da noite? E depois, terça-feira tem culto, eu vou na terça-feira. Se não der na quinta-feira, Deus compreende, não é assim que a gente diz? Deus sabe como eu estou precisando de relaxar, como eu estou precisando de descansar a cabeça. Afinal de contas, Deus conhece a nossa necessidade, conhece mesmo. Ai, a gente fica pensando, eu não preciso ver os irmãos agora, porque eu vou ter todo o tempo para ver os irmãos. Na verdade, valeu essa experiência de isolamento, porque parece que a nossa afinidade fechou mais ainda, ficou mais forte do que antes. Eu estou falando que esse pode ser um dos argumentos até para não ir à igreja, para justificar a ausência. E realmente tem crente que está pensando que ficou mais crente agora quando está isolado dos irmãos, e pode ser que ache até desnecessária a igreja. Eu lamento muito se essa for a sua decisão. A outra coisa é, eu nem sei se eu vou para os cultos mais. Afinal de contas, foi essa ferramenta que é a internet, foi tão bem usada e as pregações foram tão boas. E eu posso até ver novamente as mesmas pregações que eu acho que eu nem vou precisar ir para a igreja. Na verdade, tem muito crente que já nem vai mais por conta disso. Mas aí você está desprezando uma instrução de Deus, que é para congregar o seu povo na casa de oração, e ainda estará descartando a comunhão presencial dos irmãos, essa comunhão que tem vida, que é uma coisa importante, que são os membros do corpo de Cristo juntos no mesmo lugar. Então, a ferramenta é boa, mas ela não substitui o culto no templo de jeito nenhum. E eu quero deixar isso como a minha opinião, que é a opinião do Senhor. Deus quer ver o seu povo junto. Então, alguns podem até dizer, mas foi tão bom esse tempo que eu não precisava ir para a igreja, eu não tinha preocupação, eu até economizei. E são coisas que Deus me deu, assim, para eu colocar nessa introdução. Estou na introdução ainda da mensagem. Fiz tanta economia de roupa, quando eu vou para a igreja eu tenho que ter roupas diferentes cada culto, e até economizei roupa, eu vou continuar economizando, então eu vou ficar em casa, vou fazer a opção de ficar em casa, e especialmente domingo, que é um dia de descanso, eu preciso dormir até ah, às 6 horas, às 18 horas, depois me acordo, ainda vou ter que relaxar um pouco mais. Eu conheço pessoas que dizem assim, é porque eu durmo até 18, eu durmo até 7 da noite, e ainda tem as doenças eventuais que chegam exatamente nos dias de culto. É incrível como algumas doenças elas aparecem. Eu já ministrei um tempo atrás sobre isso. Aquele mal-estar que só aparece às 17h30. Tipo, os cultos são às 18 e 5h30 da tarde ele aparece. Está tudo quieto, de repente aparece uma coisa justamente perto do horário que a gente tem que se deslocar para a igreja. E a gente tem que ser bem criterioso para ver o que tem prioridade e também repreender o inimigo para que ele não nos atrapalhe na nossa comunhão uns com os outros. Vocês estão compreendendo? Vocês estão pegando o fio da meada, como a mamãe dizia? Estão pegando o centro daquilo que Deus quer que você entenda? Então, voltando ao título, Deus te chama para uma conversa. Está conversando com você?
Ele está tocando em pontos que você diz, oh, agora Deus foi lá no centro, pegou justamente o meu pensamento, que nem falei para ninguém, Ele está trazendo agora, que eu já pensei, porque fazendo aqui minhas avaliações, é que nós somos extremamente é, complicados e também a gente tem uma cabeça que só Deus conhece, viu? Então, quem sabe alguém vai dizer, olha, durante esses 60 dias eu gastei, talvez faça até a conta, eu gastei tanto, aliás, eu economizei tanto de gasolina porque eu não tive que fazer o trajeto casa, igreja, igreja e casa, e igreja, irmãos, levar irmão, dar uma carona, fazer uma obra social. Eu economizei X. E eu acho que eu vou continuar economizando essa gasolina, porque Deus sabe. Esse negócio de Deus sabe é bem complicado. E quando alguém escuta eu dizer Deus sabe, como alguns dizem, eu digo para as pessoas na mesma hora: o bom é que Deus sabe mesmo. Então, quem sabe a gente vai, na linha de prioridades, priorizar a nossa segurança e dizer: não, eu não vou. Quer dizer, nós sempre fomos e Deus nos guardou, mas agora eu não posso ir. É muito perigoso, a gente não pode se expor. Talvez até haja uma sugestão emocional de que você vai estar mais bem guardado em casa do que se deslocando. Só que aí não, isso não acontece em relação ao trabalho secular. Isso não acontece em relação aos outros compromissos, mas pode acontecer em relação à igreja. O argumento é esse. Nós precisamos estar bem atentos, porque Deus nos chamou para uma conversa, para uma discussão, e Ele está discutindo conosco. É claro que você não tem o poder agora de falar assim, discutir comigo que estou ministrando, mas você pode estar discutindo com Deus e Deus discutindo com você, e eu acredito que você sabe que Deus sabe o que vai no profundo do seu coração, tantas coisas boas quanto os pensamentos que divergem da vontade dele. E quem sabe alguém depois do isolamento social vai dizer: eu nem posso mais ir muito na igreja, especialmente porque tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, todo dia agora inventaram um trabalho, na igreja parece que estão com muita coragem de trabalhar, eu também não vou pegar esse ritmo de novo, porque não é fácil, estou muito cansado desse isolamento, eu preciso descansar depois do isolamento. Imagina, como diz os curitibanos, imagina, preciso descansar depois do isolamento, que realmente é cansativo. Mas é tão prazeroso ir à casa do Senhor, que a gente é até um lugar de descanso. No mínimo, nós passamos 2 horas descansando na casa do Senhor. E alguns vão dizer: uff, não foi fácil. Estou exausto. Eu estou simplesmente cansado, vou descansar agora. Qual é, em linha de prioridade, onde que está as suas decisões? Eu quero deixar essa mensagem e trazer alguns versículos para a gente ficar com a palavra de Deus, que são fortes e que devem fazer parte do seu repertório de versículos para fazer uma reflexão sobre essa mensagem, que é Salmo 122, verso de número 1. Deus te chama para conversar. Então, agora ele já conversou algumas coisas através de mim, agora ele quer que você escute algumas coisas. Tem o diálogo, a gente conversa com a pessoa fala, a outra fala, se chama diálogo. E agora o Senhor diz: pois deixa eu lembrar a você uns versículos da minha palavra que vão trazer para você um norte, uma direção do que você deve fazer quando terminar tudo isso, e depois você continue fazendo até sua morte. Salmo 122, versículo de número 1, onde a Escritura diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O convite vai chegar. O convite para ir à casa do Senhor é permanente. Enquanto nós estamos aqui, temos que congregar na casa do Senhor, na casa de oração.
Será que você vai dizer, ah, me alegrei, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor? Ou você vai ser daquele grupo e vai dizer, ah, vai começar tudo de novo? É sério, né? Vocês já pensaram como está sério essa nossa conversa, esse nosso bate-papo? Será que vai haver alegria no seu coração? Porque agora nós não estamos cobrando você, como pastores, você ir à casa, à igreja, ao templo. Mas é claro que quando nós estamos pastoreando e a igreja está aberta, o que é que a gente vai dizer? Irmão, não lhe vi mais na igreja. Como a gente sempre diz. Irmão, não lhe vi na ceia. Irmão, não lhe vi no culto do ensino. Não lhe vi no culto domingo. Será que você vai dizer, "Eu não vou deixar mais os meus pastores dizerem que não me viram, eles me verão lá. Eu me alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor, até porque faz tanto tempo, eu estou cansado de ficar em casa, eu preciso da igreja, eu preciso da casa de oração, preciso estar com os meus irmãos, eu vou me agendar, vou me organizar, vou me estruturar de formas que eu sirva ao Senhor juntamente com os outros. Veja esse versículo, Salmo 122, verso 1. O outro versículo que eu quero deixar é Salmo 84, verso de número 1. É também sobre a casa do Senhor. Quando o salmista disse: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, quão amáveis, é um lugar agradável, um lugar maravilhoso, é um lugar que tem a presença forte de Deus, é um lugar onde todos entram com um sentimento de respeito, de reverência, de temor, e sabem, Deus tem uma palavra que Ele reservou ao ministrante para nós. O Senhor escolheu, foi lá no coração do pregador, disse para ele que era para falar aquilo ali, ele vai falar, depois nós vamos ter orações, e aí você. Será que você está entendendo? Deus está dizendo: olha, você precisa amar os tabernáculos do Senhor dos Exércitos, as casas construídas para congregar o povo dele. Quão amáveis são os tabernáculos do Senhor. Outro dia eu vi um vídeo do nosso templo, uh, foi feito e me foi enviado, e quando eu vi, eu chorei com saudade da igreja. Eu chorei com saudade de estar lá no templo. Eu disse, meu Deus, a casa do Senhor está lá e eu preciso amar essa casa. Quantas vezes o Senhor já falou comigo ali? Não sei se você está entendendo aonde é que Deus está chegando com você. Outro versículo que eu quero deixar é Salmo 133, verso de número 1. O salmista diz, ó quão bom, ou como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Quando nós voltarmos e dermos prioridade a estarmos no templo, nós vamos estar unidos com os irmãos lá na casa do Senhor. Como eu sempre digo, não é porque nós somos iguais, não é porque nós temos os mesmos gostos, não é porque nós temos as mesmas opiniões em todos os assuntos. Não, nós somos diferentes, nós gostamos de coisas naturais ao ser humano diferentes, mas nós somos irmãos em Cristo Jesus, Ele nos fez sua família. E a Bíblia diz que o Senhor está lá, Ele assiste com a sua glória na sua casa. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E Deus já conhece, nós estamos desejosos de estarmos juntos. É agradável. É interessante que o versículo, nessa minha versão, ele diz como é bom, depois e agradável que os irmãos vivam em união. É agradável, é bom, é prazeroso, é saudável, é salutar, faz bem a nossa alma, faz bem ao nosso espírito, faz bem ao nosso corpo. Nada pode substituir a comunhão dos santos, fisicamente falando. É maravilhoso. Quero deixar ainda mais um versículo para concluir, do Salmo 42, verso de número 4. Salmo 42, verso de número 4. E até coloquei um subtítulozinho aqui. Você se lembra disso? Diz o versículo: Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama
a minha alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Você lembra do momento que antecede o culto, a chegada dos santos? O tempo ali preparando e cumprimentando e se abraçando e perguntando como você vai, como é que está. Você lembra desse tempo? Tem saudade desse tempo? Você vai colocar como prioridade os dias de culto para você estar congregando e vendo os irmãos e nessa comunhão? E depois você lembra durante o culto, com aquele calor humano, aquele poder de Deus, aquela graça de Deus derramada, o Deus falando de variadas formas do louvor, na pregação, nas intercessões, na unção com óleo, na oração final, na bênção apostólica, você lembra? Então, Deus te chamou para conversar. Deus chamou você para conversar com você. Talvez para acender uma chama que podia estar assim, meio apagada, e você ser relembrado dessas coisas tão preciosas. Lembra do final, quando termina, que é dada a bênção apostólica, em que todos se confraternizam, em que todos ficam alegres e animados e compartilham ali um abraço e uma conversa, e às vezes até um momento social mesmo, se lembra? Que maravilha, que bênção! Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você, de formas que você possa ser despertado para esse momento que está breve chegando. A gente, até quando sai da igreja, não quer sair. Lembra? A gente termina o culto, a bênção apostólica é dada, somos liberados, estamos livres para sair, e nós ficamos ali, aquele ajuntamento de irmãos ainda ali, e conversando, e batendo um papo, e comungando as coisas, as novidades, e aí alguns precisam ir, vão, mas sempre fica um grupo que no final, e a gente não quer sair, depois alguns saem andando, outros saem de carro, e outros saem de outra forma, suas motos, assim, mas sempre a gente parece que vai, mas está querendo ficar junto. Então Deus está dizendo, olha, você não pode ficar sem isso. Isso é importante, isso faz parte da sua vida. É maravilhoso, não é? Então, quero concluir. Que você tenha como prioridade, após o isolamento social, servir a Deus não como uma opção, mas como prioridade. Nós seremos sobreviventes do caos. Eu acredito que nós seremos sobreviventes da grande tragédia, do grande caos. Deus tem feito desculpe, de nos levantar todos os dias. Nós respiramos e pensamos. Eu acredito que a gente está fazendo isso até muito antes de começar aquela oração. A gente, estou vivo, glória a Deus. E aí agradecemos, e aí tocamos a vida como Deus permite para cada dia, e somos um milagre vivo. E as pessoas sabem, e outras pessoas que são alvo da nossa oração também são verdadeiros milagres. Você pode olhar para o seu parente que não é crente, que você está orando por ele para sustentar, e olhar e dizer para ele: você é um milagre. Deus tem feito um milagre. E aí, concluo: o que você dará ao Senhor por tão grandes benefícios? Salmo 116, verso 12. Você, quando ouve essa minha pergunta, você pensa assim: está falando sobre quanto em dinheiro eu darei? Não. Prioritariamente, eu não estou falando quanto você vai dar para a obra do Senhor por tão grandes benefícios. Estou falando que você dará da sua vida, do seu tempo, dos seus talentos, da sua devoção, do seu compromisso, da sua integração, que você dará ao Senhor. E é óbvio que você pode dar também aquilo que pode sair do seu tesouro. Na verdade, é muito bom que a gente possa ver isso.
Até porque algumas coisas que fazemos durante os nossos cultos presenciais não estão sendo feitas nesse momento. E aí você pode juntar tudo isso e até fazer a sua belíssima oferta para a obra do Senhor. Todas as igrejas precisam da sustentação do corpo de Cristo como investidores. Agora, imagine quando a gente investe na obra do nosso Deus, que é dono do ouro e da prata. Imagine o retorno. Nós não fazemos mercado com o Senhor, troca, eu dou e o Senhor me dá. Não, mas quando nós damos e somos liberais, o Senhor é pronto para abençoar. E aí eu finalizo com essa pergunta: o que darei ao Senhor por tão grandes benefícios? E eu não quero que você esqueça nunca mais essa mensagem, que você guarde ela no seu coração e faça parte do seu repertório de lembranças de pregações. Deus te chama para uma conversa. Deus abençoe. Eu dou um abraço a todos, deixo um abraço a todos e nós vamos orar. Amém? Louvando a Deus pela recuperação de alguns irmãos que estavam sentindo algumas coisas e já foram abençoados. Eu acredito que não foi nada. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Um abraço a todas as igrejas da Missão Evangélica que estão conosco e avante. Juntos na fé, nós venceremos. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor não estará pelejando por nós, Ele está pelejando por nós. Que Deus nos conceda uma semana abençoada, uma segunda-feira abençoada. Vamos aguardar o que é que Deus está fazendo. Certamente nós estamos na linha de prioridade de cuidados do Senhor. Deus não dá menos do que o seu melhor para cada um de nós. Seja grato ao Senhor, ame a Deus de todo o seu coração e avante. Estou bem, minha família está bem, sua família também está debaixo da graça do Senhor e do sangue do Cordeiro. Quero orar com você. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa noite tão preciosa, tão maravilhosa, e que o Senhor falou conosco, nos chamou para conversar. É uma conversa que não pode ser esquecida. É uma conversa que o Senhor não quer que nós coloquemos lá nos nossos arquivos mortos, mas quer que estejam diante dos nossos olhos o tempo todo. Muito obrigada, Deus, porque tu cuidas de nós. O Senhor está cuidando para o futuro já. Nós vemos que quando o Senhor manda uma palavra como essa, o Senhor não está tratando sobre o presente somente, o Senhor está já cuidando e alertando para o futuro. E a gente chega a uma conclusão espiritual de que o Senhor tem um futuro conosco aqui nesse lugar, nessa terra, e que o Senhor quer que nós sejamos achados como aprovados. Isso já é uma palavra de revelação, porque senão o Senhor nos prepararia para morrer, mas o Senhor está nos preparando para viver em uma vida abençoada, uma vida agradável, uma vida proveitosa, uma vida de proatividade no reino, de fazer as coisas para o Senhor. Significa que o Senhor nos prometeu, nós compreendemos pelo Espírito que o Senhor tem planos para nós na terra, então que o Senhor vai nos garantindo a vitória desse fôlego de vida. Muito obrigada, Senhor. Abençoe sua igreja, abençoe seu povo, abençoe cada um dos servos que estão conosco, abençoe cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois, essa transmissão depois, que o sangue de Jesus continue garantindo a vitória e que a obra que o Senhor começou, o Senhor pode completar em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, nós te agradecemos, nos dê a semana abençoada, porque nós não podemos andar por vista, nós andamos por fé. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. E a paz do Senhor. Eu vou dar a bênção apostólica, como fazemos na igreja no culto. Quero dar com muito carinho, muito amor essa bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor do Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Amém. Shalom. Deus abençoe. Até a próxima.